Olá, tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja desfrutando da paz de Deus, essa paz que excede todo o entendimento. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre angelologia ou angeologia. Esse dá mais ou menos para descobrir o que significa, né? Vamos estudar. O estudo de hoje está baseado na doutrina dos anjos, que alguns chamam de angelologia ou angeologia, ou um ou outro. Tá? Doutrina que estuda os anjos. Isso nos faz perguntar: quem são os anjos? Etimologicamente, a palavra anjos significa mensageiros. Mensageiros que Deus usa para enviar, né, as suas diretrizes, aquilo que Deus quer falar com o ser humano. Então, anjos são os mensageiros de Deus. Anjos, em Hebreus 1,14, vai nos dizer uma coisa muito interessante sobre os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? É uma pergunta. Então, os anjos são servos, são mensageiros de Deus usados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, o ser humano que crê em Cristo. Anjos também são criaturas um pouco mais elevadas do que os seres humanos. Apesar de estar a serviço, mas eles são um pouco mais elevados. Você vai encontrar isso em Hebreus 2, de 6 a 7. Os anjos não têm os mesmos atributos de Deus. O mesmo texto vai falar sobre isso. Hebreus 2, de 6 a 7. Tá? Eles são criaturas, e as criaturas não têm os mesmos atributos de Deus. Assim como o homem, no estudo passado nós vimos, não tem, só algumas, aquilo que foi compartilhado com ele, mas não todas, certo? Também os anjos, como criaturas, não têm os mesmos atributos de Deus. Hebreus 2, de 6 a 7, diz assim: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que se lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Os anjos também são seres espirituais criados antes do sétimo dia. Está lá em Gênesis 2, 1 e 2, que diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram criados, foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, se Deus criou os céus e a terra, que foi a última criação sua, né? A terra, o ser humano, os animais, mostra logo que os anjos já haviam sido criados anteriormente, ou pelo menos antes do sétimo dia. Os anjos são seres assexuados, ou seja, não têm sexo, e por isso não se casam nem procriam. Isso está bem especificado lá em Mateus 22, de 23 a 30. Eu vou ler um pedacinho aqui que diz assim: porque na ressurreição, Jesus está explicando ali ao povo, está perguntando, né? Uma mulher casou com o primeiro marido, ele morreu, o segundo morreu, o terceiro. E aí, no céu ela vai ser mulher de quem? Jesus falou: vocês não estão conseguindo compreender a palavra de Deus, né? E ele começa a ensinar e a dizer o seguinte: olha,
e vai chegar nesse aspecto aqui, nesse ponto aqui. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Certo? Então está bem claro que os anjos são assexuados, eles não se casam, não se dão a casamento. Então nós no céu seremos como eles. É isso que Jesus está dizendo. Também nós não podemos cultuar anjos. Está prescrito em Apocalipse 22, 8 e 9, que diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Olha aí, João viu coisas maravilhosas, se prostrou aos pés dos anjos para adorar. Olha o que o anjo falou. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Maravilhoso, né? Você está bem explícito, o texto está muito claro. Adora a Deus. Eu não. Eu sou o teu conservo. Tá certo? Então os anjos, nós não podemos cultuar anjos. Existem anjos bons e anjos maus, que são o diabo. Os anjos maus são o diabo e seus anjos caídos. Os anjos, eles apareceram durante o período de desenvolvimento da revelação bíblica. E aqui eu vou fazer uma parte, né? E algumas pessoas perguntam assim, mas a gente não pode mais... Por que a gente não pode mais ver anjo hoje? Não é muito comum, né? Pelo menos eu nunca vi. Por que a gente não pode ver anjo hoje? Porque os anjos, eles foram... Não... deixa eu melhorar aqui. Não é que a gente não possa ver. É porque Deus, ele pode fazer o que ele bem quiser. Se eu falo que Deus não pode fazer determinadas coisas, eu estou limitando, né? Eu estou encaixotando Deus e estou limitando. Deus pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer um anjo aparecer agora aqui, se ele quiser. Mas a resposta para isso é que geralmente que os anjos, eles foram usados por Deus no período da revelação, ou seja, no período que Deus se revelou ao ser humano através da Bíblia, que inspirou homens para escrever essa revelação, né, de acordo com a sua vontade, e que hoje nos ilumina para entender essa revelação inspirada. Então, durante os anos, Deus foi revelando às pessoas, e aí os anjos foram aparecendo como mensageiros e dando algumas dessas revelações. Aí, os homens, em determinado momento, escreveram essa revelação, foram inspirados para escrever essa revelação. E aí a Bíblia fechou, o cânon bíblico fechou. Hoje, nós, através da Bíblia, pedimos a Deus, através do Espírito Santo, para nos iluminar, para que a gente entenda a revelação que Deus fez lá atrás, inclusive usando os anjos, inspirada para que os homens escrevessem, e agora nós, iluminados pelo Espírito Santo, possamos compreender tudo isso. Mas deixar bem claro que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. Que fique bem claro isso, né? Muito importante. Quem sou eu para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Muito pelo contrário, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Não existe anjo da guarda.
os anjos nos guardam por uma ordem de Deus. Algumas pessoas se baseiam no Salmo 34, 7 para dizer a questão do anjo da guarda, né, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. A ideia de anjo da guarda é a ideia de ter um anjo ao seu lado 24 horas te protegendo, ou seja, um anjo particular. Ele está ali, do seu lado, 24 horas te protegendo. Essa ideia é uma ideia que a gente não encontra muito clara na Bíblia. Né? Não encontramos na Bíblia. A gente encontra assim, os anjos vindo, entregando as mensagens, guardando o povo de Deus. Né? Então, em determinado momento, os anjos vêm e nos guardam. Mas não que existe um anjo próprio da guarda para 24 horas estar ali caminhando comigo. Um anjo particular, né? Eu tenho um anjo, o Leonardo tem um anjo particular dele. Não. Eu não creio nisso, até porque o Espírito Santo de Deus, hoje, que habita dentro de nós, é Ele que vai direcionar o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer, como que eu vou me proteger de determinadas coisas, determinadas ciladas que estão invisíveis aos meus olhos carnais, mas que o Espírito Santo vai me fazer enxergar. Então hoje, com o Espírito Santo, é Ele que me auxilia, que me ajuda, que me conduz a todo o ser humano que crê e que possui o Espírito Santo. Bom, quais são as categorias que os anjos se dividem? A gente tem dos anjos bons, primeiras 3 categorias. São os arcanjos, que lutam e pelejam, os querubins, que guardam a santidade de Deus, e os serafins, que são os agentes da purificação. Então, arcanjos, querubins e serafins. Os anjos bons. Os anjos maus, nós já vimos que são os demônios, o diabo e seus demônios, anjos caídos. Ou os anjos que seguiram, né, Satanás na sua queda. Satanás e os anjos decaídos. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, e no dia em que fostes criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então esse texto ele é uma mistura do rei de Tiro. Ele começa falando sobre o rei de Tiro, mas é perceptível que depois ele vai falar de um querubim, de um ser angelical que estava no Éden, né? O rei de Tiro não estava no Éden. Então a gente percebe aqui nesse texto, entende nesse texto que também, apesar de estar dando falando para o rei de Tiro, também está falando sobre o inimigo de nossas almas, o diabo.
Satanás também, já que a gente está falando de anjo, né? E Satanás era um anjo, Lúcifer, se transforma em anjo de luz, né? 2 Coríntios 11, 14 vai falar sobre isso. O que são demônios? São anjos maus que pecaram contra Deus, foram retirados da presença de Deus e hoje praticam o mal no mundo. Os demônios, eles não podem ser perdoados. Satanás e os seus demônios, eles não podem ser perdoados, pois já estão no seu estado definitivo de condenação. Então, Satanás e os seus anjos, os seus demônios, não... a cruz de Cristo não alcança eles. Tá? Satanás é o nome dado aos chefes dos demônios, também conhecido por diabo, serpente, Beelzebub, príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar, maligno. Satanás originou o pecado e tenta os outros ao pecado. Ele se opõe a toda a obra de Deus, tentando destruí-la. Não foi assim que ele fez com Adão e Eva? Então ele originou o pecado, o primeiro pecado foi dele, querendo ser maior do que Deus. Ele tenta o homem, a obra de Deus, para destruí-la. Olha o que diz Gênesis 3, de 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então, o inimigo, ele coloca dúvidas em cima da palavra de Deus. O que nós precisamos, meus queridos, é ouvir a palavra de Deus. E hoje, como nós ouvimos a palavra de Deus? É através da Bíblia. Quando nós lemos e que Deus fala conosco. E não deixe ninguém colocar dúvidas em seu coração a respeito da palavra. Não deixe alguém fazer perguntas capciosas que venham fazer você naufragar na fé. Assim como aconteceu com Eva ali, a serpente. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Não, isso não vai acontecer com você. Isso aí é bobagem. Baseie-se na palavra, entenda a palavra, para que ninguém te leve para outros lugares ou te coloque na sua cabeça perguntas que vão fazer você duvidar. Geralmente isso acontece muito quando você não conhece muito bem a palavra de Deus. Então, cuide-se para que a palavra de Deus seja a tua fortaleza, o teu baluarte, a tua raiz forte, para que os ventos que aparecem por aí, como diz o apóstolo Paulo, os ventos de doutrinas que surgem, não te derrubem. Deus abençoe a sua vida. Amém.